Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso básico de Python do canal TI Fora da Caixa. Há algumas aulas atrás, eu mostrei que operações com tipos de dados diferentes poderiam ocasionar erros, como por exemplo, operar 3 mais o caractere A, ou então somar o número 3 com a string 3. Esses erros ocorrem pois a operação de soma não é suportada para tipos de dados diferentes. Para que seja possível fazer essa operação sem ocasionar um erro, precisamos converter o dado no tipo de dado compatível para a operação. Por exemplo, se eu quisesse que essa soma do número 3 com o caractere 3 desse o valor 6, eu precisaria converter o caractere 3 num número inteiro. Para isso, podemos usar o método int. O método int recebe como parâmetro um valor que deve ser convertido no número inteiro. O valor passado como parâmetro para a função int deve ser compatível com um número inteiro, não pode ser uma letra. No caso, a string 3 é compatível, pois o que tem dentro da string 3 é um número. Então a string 3 pode ser convertida no número 3. Então se fizermos int caractere 3, o Python me retorna o número 3. Porém, se fizermos int caractere A, o Python me retorna um erro, pois a conversão do caractere A para o tipo inteiro não é possível, pois o A não é compatível com o tipo inteiro. Se quisermos que a operação não ocasione um erro, devemos converter esse segundo caractere para o tipo inteiro. E então devemos fazer 3 somado a conversão para inteiro do caractere 3. E ele me retorna 6. Isso ocorre porque esse método é executado antes da soma. Então ele converte o caractere 3 para inteiro e depois soma ao número 3. Por isso retorna 6. Mas e se quiséssemos juntar o número inteiro 3 ao caractere A? O Python retorna um erro, pois como eu falei, não é possível a operação de soma para tipos diferentes. Para contornar isso, podemos converter o número 3 no caractere 3, pois como sabemos, a string 3 pode ser somada à string A. Para fazer isso, no Python existe um método para converter outros tipos para o tipo string. Esse método é o str. O str você deve passar como parâmetro algum valor de algum outro tipo, por exemplo o número 3. O método str aqui, passando como parâmetro o número 3, me retornou o caractere 3. Então se eu fizer str número 3 somado ao caractere A, o Python me retorna 3A. Essa operação de somar duas strings na programação é chamada de concatenação. Vamos ver outro exemplo. Se eu guardar minha idade em uma variável e em outra variável guardar uma frase, eu posso fazer a concatenação dessas duas variáveis usando o método str. Então eu posso fazer frase mais str idade e o Python me retorna a concatenação dessas duas variáveis. Porém, se eu fizer a operação de soma de idade com a frase sem converter o tipo de idade, o Python me retorna um erro. E na descrição desse erro, ele está me avisando que não é possível concatenar um tipo inteiro com o tipo string. Uma tabela com os métodos de conversão do Python estará na descrição desse vídeo. Então por essa aula é só isso. Não esquece